meu registro de carinho a todos aqueles e aquelas que têm acompanhado os meus retalhos reflexivos acerca, repito, né, do cotidiano. Eu gosto muito de uma escritora que vocês devem conhecer, se chama Marta Medeiros, professora Marta Medeiros. Professora Marta Medeiros, também escritora, né? Por vezes ganhando um dos tantos prêmios que já recebeu, né? Durante a menção protocolar foi dito algo extremamente interessante sobre ela e que eu entendo que é uma meta que todos nós devemos perseguir, né? A cerimonialista dizia o seguinte, que a professora Marta Medeiros tinha uma característica extremamente interessante, que era falar, né? Falar sobre o cotidiano, extraindo do cotidiano elementos que nos fizessem pensar. Ou seja, né, ela não tinha, durante a escrita, né, a pretensão de trazer outra realidade que não a sua própria e a de tantos outros que, assim como ela, levantam todas as manhãs, né, e põem as suas roupas de viver, como diz a nossa, né, dizia a nossa querida Clarice Lispector, né? Ao acordarmos, né, e levantarmos da cama, somos todos obrigados, né, por força de expressão viva, a usarmos as nossas roupas de viver, né? Ou seja, a abraçar todos os elementos históricos que estão nos aguardando, talvez do lado de fora da cama. Então, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu persigo, né, de maneira intensa a ideia da professora Marta Medeiros, trazer elementos de reflexão partindo do cotidiano. E a proposta de hoje é mais ou menos esta, né? Pensar nesse contemporâneo que nós estamos vivendo, uma ideia que nasceu junto com a liquidez de sinceridade extrema ou sinceridade perversa. O que eu chamo de sinceridade perversa ou sinceridade extrema, na verdade, é a distorção do conceito de sinceridade. Porque, primeiro, é fundamental que a gente entenda sinceridade do latim, sincera, aquele que não tem máscara e que se mostra como um todo, né? Sejamos objetivos e práticos. Nós não nos mostramos como um todo. E se nós formos pesquisar, né, a janela de Johari, que é trabalhada para a gente poder entender o campo subjetivo das pessoas, dos sujeitos humanos, a gente vê que a gente tem uma fachada oculta, a gente vê, né, que a gente tem, né, dentro dessa fachada oculta, elementos que nós sabemos e que os outros não sabem, né? Nós temos elementos que nós dizemos distorcidos pela matriz de entendimento e também, né, pela matriz de necessidade nossa. Então, na verdade, né, ninguém é, né, legitimamente sincero, né? Mas qual é a minha preocupação? Com a ideia, né, saudável de sinceridade, deveria vir o campo do bom senso. Ou seja, né, através do bom senso, banhado pela empatia, eu vou ser sincero com o outro e comigo mesmo, tendo uma certa prudência, né, no campo do julgamento, porque a sinceridade sempre vem banhada ou de maneira branda ou de maneira felina, né, com um julgamento, porque a gente tem que emitir um parecer, né, ou de si mesmo ou do não eu, né? Diante disso repousa a minha preocupação. Qual é a minha preocupação? Hoje, né, atravessados pelo contemporâneo, carregados de superficialidade, nós perdemos o que a gente chama, né, na psicanálise de freio inibitório. O que é o freio inibitório? É a nossa consciência, né, carregada de valores, né, carregada de elementos de verdade, que vão dizer pra gente, não fale desse jeito, não diga agora, aguarde um pouquinho, né? Fale, mas tentando
pôr-se no lugar desse sujeito que vai escutar, mesmo que ele tenha pedido a sinceridade. Porque quando o sujeito nos pede seja sincero ou seja sincera, ele quer ouvir sim, né? Partindo de uma ideia prévia que ele já tem, né? Se a gente vai desmanchar, que a gente desmanche com cuidado. Por quê? Porque ele nos elegeu para fazer, né, a emissão do parecer. Nós fomos eleitos entre tantos para fazer a emissão do parecer, caso consultados, né? Agora nós também temos os casos, aqueles que o sujeito não tem freio inibitório, o sujeito não tem leitura de causa sobre o assunto, o sujeito, né, tem tendencionamentos ideológicos claros, né? E ele diz o que dá na cabeça, sim, do jeito que ele quiser, sim, porque ele entende que ele está amparado pela liquidez dos tempos, né? E pasmem, ele está amparado pela liquidez dos tempos. A liquidez dos tempos foi matando aos poucos o nosso freio inibitório. E aí a gente vê, por exemplo, redes sociais onde a gente compartilha, né, coisas que nós nem sabemos se estão banhadas de verdade ou não, né? Nós compartilhamos às vezes, né, teóricos, citações, assuntos que vão contra, por exemplo, a nossa própria condução de vida. E a gente está no automatismo tão superficial que a gente não se dá nem por conta disso. A gente incorpora uma cultura de massa, onde a gente vai vomitando aquilo que vai nos dando vontade, né? Me lembro um pouco de Lacan, vai vomitando aquilo que vai nos dando vontade, sem entender que nós vivemos numa sociedade, né, democrática e de direito, mas que antes de ser democrática e de direito, é civilizatória. O que é ser civilizatório? É entender que você tem o direito, sim, de manifesto dentro de um regime racional, né, de civilidade que assista o seu lado de verdade. Porque você pode comprometer toda a sua verdade com uma abordagem atravessada. Você pode comprometer, né, toda a sua teorização, né, com uma incisão grosseira e estúpida. Então, às vezes, ou por vezes, né, é preciso que a gente saia de cena, olhe um assunto por vários ângulos e emita o parecer só depois de muita precisão. E quando eu digo precisão né, precisão de necessidade, a gente sente uma necessidade de falar sobre, né, e também precisão no sentido de estar preciso. Eu fui buscar fontes sobre o assunto, eu, né, me informei sobre outras percepções que não só esta vertente, para não ficar unilateral, né? E mesmo que a versão esteja correta, qual é a melhor forma de dizer isso sem comprometer todo o meu histórico? Porque eu já assisti pessoas, por exemplo, perderem, né, uma credibilidade de 20 anos, de 30 anos de constituição, né, de civilidade, por 5 minutos, né, falando o que lhe dava na telha, né? Minha avó dizia, falar o que dá na telha. A gente tem que ter muita prudência, porque senão nós nos tornamos tudo menos civilizados, né? Até para dizer o que dói, né, o doído, nós temos que ser civilizados. Porque nós temos, né, elementos de racionalização que vão dizer para a gente o seguinte: você vai emitir o parecer, primeiro, né, de onde veio a informação. Quem trouxe a informação tem, de certa forma, credibilidade? A informação é absurda ou não, né? E aí, a partir dessas 3 questões, a gente vai buscar o que a gente chama de fundamentos de solidez. Na liquidez, nós vamos buscar elementos de solidez, né? Essa é uma frase muito interessante, usada pelo professor Karnal. Ele diz, quando a gente está num campo líquido de superficialidade, é fundamental que a gente, na liquidez, procure solidez. Ou seja,
tenha o mínimo de clareza sobre aquilo que nós vamos perseguir, porque senão nós nos tornamos também figurinha carimbada, ou seja, né, as pessoas nos espiam ou nos curtem, né, nos dão likes e likes, likes e likes, não pela relevância do assunto, mas para excitar, né, o nosso estrambolismo, com perdão da expressão, né, estrambólico, lá vem a barulheira, né? Lá vem a gritaria. Você quer saber de alguma coisa, né? Vá lá, né? Quando na verdade não estou dizendo que não pode, claro que pode. E aqui eu estou fazendo apenas uma reflexão, não estou dizendo se é certo, se é errado. Eu estou dizendo que seria mais adequado, né? Seria mais adequado em tempos de contemporâneo, em tempos, né, onde as verdades se conversam e se destituem de uma hora para outra, né? Quem está acompanhando os boletins do Covid, né, ou da Covid está vendo isso, né? Quer dizer, a cada boletim a verdade se destitui, se vem um outro protocolo, ou se vem uma outra matriz para instrucionar a comunidade, para instrucionar a sociedade. Isso é tempo líquido. O que seria a solidez nisso? Ter clareza que, né, mesmo que, né, os protocolos mudem, há coisas que não vão mudar. Por exemplo, né, o cuidado com o isolamento, né, a precaução com o uso de máscara. Então, o que eu quero dizer é, mesmo na liquidez, há solidez. O que nós temos que fazer é não sermos tão rasos. A gente vive numa sociedade de gente rasa, de gente que, se você fizer um mergulho, você não encontra os pés, de tão rasa. Elas têm água no tornozelo, coitadinhas, né? E o pior, elas não se dão por conta que estão com a água no tornozelo. Elas não têm profundidade, né? Como é que a gente destitui essas pessoas, né? Trabalhando com solidez e profundidade, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de conduzir a partir das minhas reflexões a conduta dos outros. Agora, que bom que aqueles que ouvem tiram tempo para pensar sobre. Porque eu repito uma coisa que eu disse já. Todos nós viemos a esse mundo para sermos melhores. É loucura nós insistirmos num pioramento ridículo a partir de uma condição rasa e superficial que foi depositada em nós e nós colonizamos, que vem de outros ou de outrem, né? E que não nos dizem nada a respeito de nós mesmos, né? Que não diz nada a respeito de nós mesmos, a respeito do pertencimento de nós mesmos ou a respeito daquilo que acreditamos. Então hoje o meu recado é justamente esse, que a gente possa, né, na liquidez dos tempos, não esquecer, né, da solidez, né, na emissão de pareceres, seja da natureza que for, né, do cuidado, e aí entra o freio inibitório, olhar por vários ângulos, ver qual é a forma mais adequada de pautar, né, aquela discussão, e acima de tudo, e que eu acho que é fundamental, né, não sermos rasos, né, num tempo onde, né, nós temos multidões dizendo o que pensam num campo superficial que fragiliza por vezes, inclusive, a nossa evolução como espécie humana. A nossa evolução como espécie humana se perde por vezes nessa liquidez rasa. Então, que nós possamos, no uso da empatia, entender que, né, ser sincero também, ou ser sincera, também requer prudência. Um beijo grande e fiquem bem.